Estamos de volta com o Saber Direito Responde. Eu sou o professor Emerson Caetano e vamos mais a uma rodada de perguntas que você enviou para o Saber Direito Responde, @stf.jus.br. A pergunta agora é de Tadeu Landim, de Fernandópolis, São Paulo. Ele nos pergunta: o Ministério Público pode ser considerado interessado no processo ou legitimado para recorrer da decisão proferida? A questão é a seguinte: a Lei 9784/99 estabelece um rol de interessados ou legitimados para atuar no processo administrativo, tanto para atuar e instaurar o processo, como para recorrer posteriormente. Em resumo, esses interessados são pessoa física ou jurídica que inicia o processo como titular do direito ao endereço, aquele que, mesmo não tendo iniciado o processo, possa sofrer as consequências da decisão a ser proferida. Além disso, nós temos como interessado organizações e associações representativas na defesa de direitos e interesses coletivos, e associações e pessoas legitimamente constituídas na defesa de direitos e interesses coletivos. Essas são as 4 categorias de interessados no processo administrativo. Vejam que o Ministério Público não pode ingressar no processo na condição de interessado. É claro que eu posso ter um processo administrativo no âmbito do próprio Ministério Público da União, mas aí o Ministério Público, ou o Ministério Público Estadual, ou no caso, o Ministério Público da União, ele não será interessado no processo. Ele será a administração que está numa das pontas do processo e terá um servidor ou uma parte qualquer como interessado. Então, o Ministério Público não ingressará no processo nem como interessado, nem como legitimado para recorrer. Ele poderá, sim, estar na condição de administração pública, resolvendo ou dirimindo algum conflito de cunho administrativo interno. E aí, neste caso, ele será a administração e um interessado daqueles 4 mencionados fará a parte interessada, ou comporá o processo na condição de interessado. Vamos à próxima questão. A próxima questão é de Lucas Kobayashi, de Mojimirim, São Paulo. Ele nos pergunta o seguinte: aplicam-se os efeitos da revelia no processo administrativo? Primeiro, nós precisamos saber o que são os efeitos da revelia. É assim: quando o interessado no processo é citado ou intimado e não comparece, não vem ao processo para fazer a sua defesa ou para se manifestar, serão aplicados os efeitos da revelia atribuindo-se ou entendendo-se como verdadeiros os fatos arrolados nesse processo. Então, os efeitos da revelia são considerar verdadeiro o fato, o evento, o acontecimento arrolado no processo, se o interessado, o citado para se defender no processo, não comparecer ou não responder à citação ou intimação. No caso do processo administrativo, há uma peculiaridade importante. No processo administrativo regido pela Lei 9784/99, vale o princípio da verdade material ou real. Ou seja, a própria administração tem o dever de buscar o que de fato, o que é a verossimilhança dos fatos ocorridos. Ela não vai se contentar apenas com os elementos de defesa do interessado ou com as provas produzidas. Portanto, mesmo que o interessado não atenda a uma intimação ou não responda à manifestação que deveria fazer no processo, os fatos arrolados nesse processo e alegações não poderão ser tomados como verdadeiros diante da sua não manifestação. Portanto, é impossível, não se aplica no processo administrativo os efeitos da revelia. Vamos à próxima questão. A próxima questão foi formulada por Fernanda Lopes Ferraz, de Teresina, Piauí. Ela nos pergunta o seguinte: a administração pode valer-se de orientações doutrinárias e jurisprudenciais ao interpretar e aplicar as leis? Essa é uma questão muito interessante e gera muitas dúvidas em alguns alunos. A forma de interpretação doutrinária e jurisprudencial são formas de interpretações alheias à administração pública, à estrutura de execução do Estado, ou o agente público, o administrador, também pode aplicá-las no momento de concretizar e interpretar uma lei. A própria 9784/99 nos diz que um dos critérios de atuação da administração pública é
atuar conforme o direito e conforme as leis. Quando manda atuar conforme o direito, significa que nas interpretações para a aplicação de uma lei qualquer, o administrador, o agente público, a autoridade competente, pode levar em consideração aspectos como jurisprudência, doutrina, costumes ou práticas administrativas e até mesmo os princípios gerais do direito e de direito administrativo. Então, o administrador não está preso à literalidade da lei. Ele pode utilizar outros elementos de interpretação e aplicação da lei, como são os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais. Vamos a um breve intervalo e voltamos com o próximo bloco respondendo mais questões que você formulou para o Saber Direito Responde.